Boa tarde a todos. Esse é mais uma mesa, né, do Seminário de Pesquisa Os Operadores do Direito. Essa a mesa trata de discutir as políticas da justiça como um todo, né? O nosso convidado é o desembargador João Guilherme Lages Mendes. Ele está no Tribunal de Justiça do Amapá desde o primeiro concurso, né, desembargador, em 91. Atualmente ocupa a posição de presidente do Tribunal de Justiça do Amapá e ele também é professor licenciado, né, da Universidade Federal do Amapá, do curso de Direito. Desembargador, muito obrigado novamente, né, por sua participação. Nós temos aqui um período de 30 minutos para sua fala e depois, em seguida, eu apresento o professor Fernando, que vai também promover esse diálogo com a gente. Novamente, muito obrigado e boa tarde a todos. Bom, então fica comigo agora um pouquinho a palavra, né? Eu gostaria de, antes de mais nada, saudar o professor Dr. Pedro Heitor Barros Geraldo, da Universidade Federal Fluminense, por esse convite aceito incontinente, professor Pedro, porque acho muito importante, de grande valia, esse diálogo realmente dos operadores do direito com a academia. Afinal de contas, é ali na academia que é o ambiente adequado para nós debatermos as grandes ideias que transformam esse país. Muito obrigado do fundo do coração, sempre estarei à disposição. Quero também saudar e cumprimentar o professor e pesquisador do IESP da UERJ, o doutor Fernando Fontainha, um prazer conhecê-lo. A ambos já fica estendido também o convite para querendo conhecer esse rincão, o extremo norte do nosso Brasil, que é o Amapá. Receberemos vocês com todas as honras de estilo, tá bom? E agradecer esse feedback, na verdade, esse bate-bola com o João Vitor Abreu, que é mestre e doutorando em ciências jurídicas, né? E conhecemos o João aqui num trabalho de pesquisa que fazia, representando o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e no qual ele atuava, né, como observador, e o trabalho era em cima daquela questão das audiências de custódia, que é um tema tão polêmico, um tema tão sensível. Afinal de contas, dentro do Poder Judiciário brasileiro, a grande maioria dos magistrados brasileiros não é de acordo com a realização deste ato, que é de suma importância, que é uma política estabelecida pelo ministro Lewandowski, quando era presidente do CNJ, mas é uma política que realmente ela incide em cima de direitos humanos e ela não pode, no país que nós vivemos, ela não pode ficar alheia. Então, é um campo, digamos assim, do Poder Judiciário muito sensível, muito espinhoso. Ontem mesmo, o Conselho Nacional de Justiça, ele autorizou, até o fim da pandemia, a realização das audiências de custódia por videoconferência. Para os senhores terem uma ideia, aqui no Amapá nós tivemos, até bem pouco tempo, o João participou conosco, uma juíza que até fez uma portaria para que na pandemia ela não fizesse nem audiência por videoconferência, ela ia pegar o auto de comunicação de flagrante e ali dava uma hora para o defensor, uma hora para o Ministério Público e ela decidia no papel, sem ao menos olhar para a situação do preso, né? Sem esse preso ter passado no sistema psicossocial, no sistema do departamento médico, para saber, averiguar se realmente ele tinha condições, se não tinha tido alguma tortura, e vivíamos isso aqui. Então, ontem, o CNJ autorizou, dos males o menos pior, eu penso que tem que ser presencial esse momento, mas pelo menos não se faz análise apenas de papel, pelo menos se vai ver o preso até o final da pandemia, que esperamos acontecer logo aí nos primeiros semestres desse ano que está entrando, se Deus quiser, já com planejamento de distribuição e vacinação da nossa população brasileira, que até nisso estamos encontrando dificuldade, mas quem sabe até março já estaremos de novo todos aptos a fazer essa audiência de custódia presencial. Enquanto isso não ocorrer, a gente faz por videoconferência. Mas eu não vim falar aqui sobre audiência de custódia, claro que não. João pediu para mim falar sobre as políticas da justiça, né? A experiência na gestão do Tribunal de Justiça do Amapá. Eu, sinceramente, fiquei muito preocupado, porque quando o João me falou, ontem mesmo eu mandei para ele uma mensagem de WhatsApp e disse, João, pelo amor de Deus, vai ter lá os pesquisadores, os doutores, tem um bocado de gente, eu não sei nem o que eu vou falar. E ele me tranquilizou, ele disse, você fala da sua experiência.
E aí, pessoal, a ideia, logicamente, que um trabalho científico desse, como vocês estão fazendo, vocês mereceriam até uma atenção especial de minha parte, de fazer algo escrito, talvez deixando documentado alguma coisa, mas eu peço profundas escusas a todos, porque ontem que nós voltamos à normalidade de um apagão. De semana passada para cá, nós tivemos um índice enorme em termos de contaminação e mortes por causa do Covid. Para os senhores terem uma ideia, ontem à noite nós perdemos a mãe de um magistrado, a avó de uma magistrada, um vizinho meu aqui ao lado morreu de Covid, uma aluna, ex-aluna minha, era policial civil, também morreu, uma moça muito nova, ela morreu essa madrugada também de Covid. Então, nós estamos há 15 dias saindo de um apagão, entrando num problema de abastecimento de água, porque isso fez queimar algumas gerador, algum transformador lá da distribuidora de água para nós aqui, e também essa questão da pandemia que, sinceramente, não falta acontecer mais nada para o Amapá. E eu espero que esse nosso encontro possa ser algo bom, né? Algo que nós estamos hoje há exatamente um mês do Natal, hoje é dia 25, daqui a um mês estaremos comemorando o Natal. E eu espero, então, que eu possa contribuir com todos. Ficando, mais uma vez aqui, o meu respeito e qualquer coisa, podem entrar em contato, eu me coloco sempre à disposição. Não sem antes saudar também a todos agora eram 19, são 22 agora participantes, na pessoa da Letícia Lima, nossa anfitriã. Obrigado, Letícia, em teu nome eu saúdo todos aqueles que nos acompanham. Então, vamos falar assim rapidamente, logicamente, o que dessa minha experiência de administração. Eu sou magistrado há 29 anos. Agora, em janeiro, nosso Tribunal de Justiça fará 30 anos de criação. Somos provenientes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e estamos aqui, não chegamos ainda no nosso 30º aniversário. Uma justiça muito nova. Nosso tribunal é o menor tribunal do país, e eu entrei como juiz de uma comarca aqui próximo, passei muito bem colocado e logo estava na capital como juiz auxiliar, passei uns 6 anos como juiz auxiliar, posteriormente fui juiz no Tribunal do Júri, passei algo em torno de 19 anos no Tribunal do Júri, até conseguir ser alçado ao cargo de desembargador. Ao chegar no desembargo, eu assumi a Escola Judicial da Magistratura do Amapá. E quando foi em 2018, final de 2018, quando o tribunal se reuniu para escolher a direção 2019-2021, que é essa que eu estou, o presidente não seria eu. O presidente seria o desembargador Manel Brito, mas por força de um AVC que ele teve de véspera, eu era o mais novo depois dele, que nunca tinha sido presidente, por força da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, fui pensado ao cargo de presidente do tribunal. Confesso para vocês que eu me senti, naquele momento, com uma fruta que não estava madura. Eu digo sempre isso. Uma fruta que estava verde, que foi arrancada da árvore e amadureceu fora do cacho. Nós não estávamos preparados de forma alguma para assumir a presidência do Tribunal de Justiça, naquele biênio que é de 2019 até aqui 2021. E, vejam, nós estávamos num panorama nacional que acabávamos de ter eleito o presidente Bolsonaro, e todos nós acompanhamos o que foi aquilo em termos de história, né, da nossa história brasileira, né, um grave quadro de corrupção endêmica nas nossas instituições, um fisiologismo como nunca se tinha visto, uma grave crise econômica. Aqui no Amapá, então, o presidente anterior, ele administrou, não sei nem como, administrava sem recursos suficientes. E ele teve, por uma opção dele, ele não foi a Brasília atrás das emendas parlamentares, ele apenas se limitou a gerir o tribunal com aquela verba orçamentária que, mês a mês, o governo do Estado passava para nós. Então, era dentro desse quadro que nós tínhamos que assumir o poder judiciário.
num quadro nacional que a população pedia mais segurança, mais desenvolvimento, tá certo? Mais bem-estar, e tudo aquilo que era feito ia de encontro a direitos humanos, a direitos fundamentais, que acabavam caindo no judiciário, né, em forma nas suas ações, e exigia de todos nós, logicamente, uma atenção redobrada. E tudo aquilo que aconteceu formou algumas cabeças pensantes no Poder Judiciário que, de certa forma, é uma concepção minha. Logicamente, eu nunca fiz uma pesquisa em cima disso, mas o que eu percebi é que alguns colegas magistrados, eles acabavam se prestando àquele papel de contribuir para essa segurança pública, uma segurança pública que, em termos, não afeta, né, indiretamente ao Poder Judiciário, mas muita coisa se foi feita e tem sido feita até hoje que impacta na liberdade, que impacta na pessoa humana, e foi nesse cenário que nós, então, assumimos. O quadro bom que nós tínhamos ali naquele momento. No Amapá, uma estabilidade entre as instituições públicas. Nunca ali, até o início de 2019, nós nunca tínhamos tido um quadro em que os poderes judiciário, executivo, legislativo, o Ministério Público estivessem irmanados, sem litígio. Até 2008 era uma questão muito ruim isso, porque havia briga dos poderes. E isso refletia, né, na administração, logicamente, da justiça, nos serviços que os outros poderes efetuavam, e refletia para a população. Essa harmonia ela foi obtida graças àquilo que nós temos e poucos estados têm, de um comitê gestor dos poderes. É um comitê gestor financeiro, em que os poderes executivo, legislativo, Ministério Público, judiciário e agora a Defensoria Pública, que agora em 2019 entrou nesse comitê gestor, nós discutimos o que fazer com os orçamentos. E isso deu uma estabilidade política possível de nós gerirmos com mais tranquilidade o nosso poder nesse período. Me lembrem, eu era aquela fruta que saiu verde da árvore, tinha que amadurecer ali naquele momento. Nós fizemos uma opção, né, de, logicamente, não se contentar, porque não dava apenas com a verba do repasse do decimal. Nós tivemos que ir em Brasília e aí tivemos a grande felicidade, né, de termos como presidente do Congresso Nacional o senador Davi, e digo aos senhores que se não fosse a atuação do senador Davi, eu não sei o que seria do estado do Amapá, não sei o que seria. Ele realmente ele tem feito muito por esse nosso estado, e nós temos a possibilidade de comparar a importância do senador Davi, porque nós tivemos antes o senador Sarney, que também foi presidente do Congresso Nacional. E comparando os dois, nós vimos o quanto realmente nós ficamos desassistidos, sem nenhuma crítica, sem nenhuma demagogia, e, logicamente, num ambiente acadêmico, eu acho que eu posso falar isso, eu tenho certeza que posso, mas sem querer ferir qualquer suscetibilidade de quem quer que seja que assista ao final essa nossa preleção, mas o certo é que, comparando os dois, o senador Davi, ele realmente tem sido muito importante, inclusive para o Poder Judiciário, em termos das nossas emendas parlamentares. Só para dar um exemplo para os senhores, antes de começar o processo eleitoral, que aqui em Macapá foi suspenso, a eleição, nós vamos agora no dia 4, que nós vamos escolher fazer o primeiro turno da eleição na capital, porque foi adiada em face do apagão. Mas só para os senhores terem uma ideia, antes desse período do eleitoral, nós tínhamos fechado um contrato com uma empresa para aquisição de um aparelho que chama storage, tem outro nome. É um computador central em que ele armazena todos os dados administrativos e judiciais do nosso poder. O nosso aparelho aqui, ele está à beira de um colapso. Se ele der um apagão, eu perco base de dados de servidores, eu perco base de dados de processos administrativos e judiciais, e aí vai ser o caos para nós. E nós estávamos, então,
desde o início deste ano, né, desde janeiro, já com tudo engatilhado, e recebemos, inclusive, ali por volta de fevereiro, março, já no meio da pandemia, recebemos a primeira parcela desse valor, desse convênio que fomos buscar no Ministério da Justiça. E quando veio agora a pandemia, quando entramos no processo eleitoral, que começa ali das convenções partidárias em diante, o Ministério da Justiça já não liberou a segunda parcela daquilo que nós já estávamos recebendo, com a justificativa de que em ano eleitoral não se repassa esse tipo de valor. Nós tivemos que ir a Brasília, e se não fosse a intervenção do presidente do Congresso, nós não conseguiríamos o que obtivemos lá, porque, muito embora eu tenha dito que nós éramos um poder judiciário, que não estamos afetos a essa regra eleitoral, desse repasse, essa proibição de repasses, porque nós não somos executivo nem legislativo, mas não demovemos a ideia e estava enterrado. Até que, para os senhores terem uma ideia, se nós não conseguíssemos aquilo, os valores dos contratos eram em dólar. E a todo dia aumentava, ainda mais agora em pandemia, que o dólar e o euro subiram muito. E estávamos também preocupados com isso, que de repente a empresa que já tínhamos contratado recebeu só uma parcela, também não honrasse com o compromisso. E conseguimos, então, através dele, resolver essa, dentre outras situações. Mas vejam, falando da administração, eu não assumi, eu fiz um discurso de posse, até abri, e está aqui ao meu lado, eu não me poderia correr o risco de traçar um plano, uma meta para atingir, um plano prévio, algo pronto e acabado para alcançar. Eu tinha apenas uma ideia de que o Poder Judiciário do Amapá, diante desse contexto, desse quadro sociopolítico e econômico, ele tinha por obrigação contribuir nesse desenvolvimento econômico, né? E um desenvolvimento estratégico do nosso território. No desenvolvimento econômico, nós perdemos muito em 30 anos, desde a Constituição, e o Estado do Amapá era território, e com a Constituição de 88 foi transformado em Estado. Nós, se compararmos em 30 anos o que foi o Amapá com Rondônia, por exemplo, que nasceram na mesma Constituição como Estado, Rondônia teve uma política do agronegócio que desenvolveu 30 anos na nossa frente. Nesses para trás, quando a gente olha o critério de governança, né, as opções políticas dos nossos ex-governantes, eles falavam em desenvolvimento sustentável. Enquanto Rondônia falava, incentivava o agronegócio, aqui nós tratávamos de preservar, e é o estado mais preservado do Brasil, esse nosso aqui do Amapá. Mas isso trouxe muito prejuízo econômico. Rondônia desenvolveu, o Amapá não. A soja tem 3 anos que está entrando, já está bem adiantada a questão de soja aqui do Amapá, e isso demanda do judiciário uma atenção especial, porque, por exemplo, a questão de terras aqui, para que a soja, os grandes empresários venham se estabelecer, ela demanda por uma questão que passa por uma questão fundiária, e no pano de fundo tem ali o Poder Judiciário. Nós tínhamos essa compreensão de que o judiciário poderia ajudar a destravar algumas barreiras cartorárias, os cartórios extrajudiciais, acelerar o processo, né, logicamente os processos no primeiro grau, fomentar e motivar os nossos magistrados para que encampassem essa meta de ajuda no desenvolvimento econômico e estratégico, e também estratégico porque foi um período que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica se aproximaram muito de todos os poderes, e não foi diferente do Poder Judiciário. Nós tínhamos aqui um general que hoje está em Brasília, chama Viana Filho, e tão logo o presidente Bolsonaro assumiu, o general ele marcou reuniões, eram reuniões mensais, lá no comando do Exército, com a ABIN, com todos os poderes, com todas as secretarias, e aquilo foi muito bom, pessoal, para estreitar e afinar a linguagem de todos nós em cima desse nosso desenvolvimento, da importância do Amapá que é para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, geograficamente, nós estamos bem pertinho aqui da França.
O nosso porto, que ainda não tem, por uma questão de que o Pará e o Amazonas eles impedem politicamente que se construa esse porto, que temos calado aqui para construir um porto para escoar grãos, não apenas para os Estados Unidos e para a Europa, porque estamos mais perto dos Estados Unidos e da Europa do que vocês aí. Aliás, eu não sei nem onde vocês estão. Eu não sei, mas eu creio que seja em Minas. Se for em Minas, está mais longe ainda. Se fosse lá em São Paulo, nós estamos mais perto dos Estados Unidos e da Europa. Mas não também só isso, da Ásia. Porque aqui, o Panamá é logo aqui. Um porto aqui alavancava esse desenvolvimento. E o Exército fez todos nós vermos isso. Nós fomos uma vez levados no Oiapoque. O Oiapoque é a fronteira, é o ponto mais extremo do Brasil. Há uma controvérsia. O pessoal de Roraima diz que é um ponto lá em Roraima. Nós daqui do Amapá dissemos e afirmamos que é o Oiapoque. É um ponto de fronteira, exatamente lá com a Guiana Francesa. Quando nós pegamos aquela panorâmica do avião e depois constatamos isso por foto de satélite, o lado francês ele é todo ocupado. Na nossa margem, é separado o Brasil da França pelo rio Oiapoque. O lado de lá é todo ocupado estrategicamente. O lado brasileiro é todo preservado, seja por áreas de proteção ambiental, seja por reserva indígena. Os 21 quilômetros que leva do rio Oiapoque para dentro do território brasileiro não é ocupado. E isso causa uma grande preocupação em todos nós, porque o Acre foi fruto de uma ocupação dos brasileiros que foram ali entrando num território boliviano, e em dado momento da história, aquele território era mais brasileiro que boliviano. É uma máxima que diz assim, se você não ocupa, alguém ocupa no seu lugar. E vejam o que acontece. Quando a gente chega no Oiapoque, as nossas crianças no Oiapoque, elas atravessam para estudar nos colégios franceses, do outro lado, que são melhores. Alguns brasileiros que já são casados com aquele pessoal da Guiana Francesa, já têm a dupla cidadania, buscam serviços que o nosso Estado brasileiro não oferece ali. E lá do lado, atravessando o rio, eles têm. Então, essa preocupação com a ocupação e o desenvolvimento estratégico também das nossas fronteiras foi algo que me motivou, me fez pensar ao assumir. Mas eu não tinha nada pronto e acabado. Nós precisávamos apenas uma coisa, eu tinha na cabeça, nós precisávamos melhorar o índice de desenvolvimento humano aqui no Amapá. A qualidade de vida da nossa população. É uma população muito pobre, nós não temos saneamento básico, é pouquíssimo, a rede de esgoto aqui é quase mínima, a qualidade da água não é boa e falta muita coisa. Afinal de contas, nós estamos separados do continente pelo rio Amazonas. Tínhamos, por outro lado, metas do CNJ a cumprir, metas que foram estabelecidas e nós estávamos assumindo uma administração que foi rebaixada do prêmio ouro para o prêmio prata. Quando eu peguei a administração do tribunal, nós éramos prêmio prata, e uma coisa que nós queríamos era atingir e voltar a ser o prêmio ouro, né, de qualidade. E para isso nós sabíamos que nós não poderíamos fazer uma gestão de cima para baixo, fazendo uma imposição. Eu vou ler para vocês só um trechozinho bem rápido do discurso de posse, porque até hoje eu nunca tirei ele da minha cabeceira. E eu tenho cumprido, e ele está sendo cumprido. Se quiserem, eu mando para vocês esse discurso de posse, que ele está sendo cumprido nesses 2 anos, e isso tem sido assim, uma meta e, logicamente, um porto seguro para mim. Eu falei assim, eu idealizo uma gestão compartilhada, participativa e democrática, gerida com o olhar partindo de baixo para cima, priorizando o primeiro grau de jurisdição, porque é lá que a nossa atividade começa. Administrarei com razoabilidade e bom senso, dialogando continuamente com todos e com olhar voltado para o lado humano dos operadores do sistema, por acreditar que não precisamos apenas de magistrados e servidores qualificados e produtivos, como já possuímos.
Isso é importante, sem dúvida, mas precisamos aliar a esses componentes a valorização desses servidores e magistrados, a saúde, o bem-estar e a felicidade. E nós sabíamos que, se nós motivássemos a tropa, nós conseguiríamos alcançar alguma coisa melhor. E alcançamos. A curto prazo, em 1 ano, nós conseguimos voltar para o Prêmio Ouro. E, com o planejamento estratégico que nós fizemos, eu garanto aos senhores que nós atingiríamos o Prêmio Diamante, que a edição começa amanhã. Amanhã vão anunciar, o CNJ anuncia, quinta e sexta-feira, tem esse encontro lá em Brasília. Eu vou participar virtualmente, que é para entregar os prêmios de qualidade. Eu espero que nós fiquemos no Prêmio Ouro. Talvez não consiga. Se eu não conseguir, eu também não vou ficar triste, porque tive que fazer uma opção. Em março, nós tivemos a pandemia. Eu fui o 2º caso de Covid aqui no Amapá. E nós precisamos, nós priorizamos o ser humano ao invés das metas, da atuação, né? Da atuação em prol das metas. Para ter uma ideia, nós não conseguiríamos nunca fazer as audiências como elas aconteciam antes da pandemia. Nós não tínhamos essa condição. Nós preferimos preservar a saúde de nossos magistrados e servidores do que forçar uma barra para que nossos servidores e magistrados trabalhassem continuamente. Até porque, se fizéssemos isso, eu tenho certeza que o CNJ mandaríamos voltar atrás. Nós priorizamos o ser humano, o lado humano. E foi uma pandemia que chegou, pessoal, sem avisar. Nós tínhamos essa meta de conseguir, a médio prazo, atingir o Prêmio Diamante do CNJ. Com a pandemia, nós não tínhamos nem condições de fazer o sistema gerir, porque nós não tínhamos máquinas para que todos trabalhassem de casa. Quando nós demos a ordem para que todos ficassem em casa e somente os serviços essenciais funcionassem no Poder Judiciário e no Tribunal de Justiça, os servidores foram para casa e eu não consegui rodar o sistema, porque as máquinas, para fazer rodar o nosso computador central, ele é muito carregado, e um computador de um servidor que não é compatível demora, é lento, e quando entra, cai, não mantinha a conexão. Nós conseguimos, graças a essas emendas que foram conseguidas, essas emendas parlamentares que em março começaram a aportar no nosso Poder Judiciário, nós conseguimos trocar o parque, a informática, a nossa TI. Conseguimos, pelos nossos técnicos de tecnologia de informação e pelo nosso laboratório, né, de inteligência artificial, fazer um double link. Com isso, o nosso servidor e nosso magistrado, ao invés de entrar direto no nosso sistema, que era muito pesado, ele entrava num sistema menor, com menos capacidade de armazenamento, não sobrecarregava a máquina desse magistrado servidor, e de lá se fazia uma conexão, e isso fluiu, a coisa começou a fluir. Lógico que não 100%, mas começamos, então, a voltar a produzir, né, as audiências, as decisões, o despacho, e não apenas isso, mas também a fazer escoar o fluxo daquilo que já estava, os juízes já tinham minutado no sistema e só estava esperando um clique para poder fazer cumprir esses atos. Foi muito, muito pouco tempo, ali de março até maio, nós tivemos que nos readequar. Nós mudamos uma concepção daquilo que, na minha cabeça, a longo prazo, era a justiça que estava ideal para mim. Eu tenho até hoje isso comigo, no meu planejamento. Eu preciso deixar algo para quando eu sair. Quando eu aposentar, eu tenho mais 22 anos de vida útil de magistratura. Eu espero ir até lá, até o final, se Deus me permitir, com saúde. Eu tenho muito pouco tempo, são 2 décadas para deixar uma justiça para as próximas gerações, uma justiça para os próximos 30 anos. E nós pensávamos numa justiça, num computador, mas não como nós estamos fazendo hoje. Imagina, vocês estão aí, eu estou aqui. Nós nunca nem pensávamos que iria ser assim.
E é essa justiça que hoje eu tenho pensado. Como é que vai ser a justiça que eu vou deixar para frente? Porque eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo, esses nossos encontros vão estar obsoletos, vai ter coisa melhor. A tecnologia da informação ela é muito dinâmica. E hoje o Poder Judiciário tem, com o ministro Fux, inclusive, dando esse norte, investir maciçamente nessa tecnologia, nessa informatização, porque por aí é um caminho realmente que o Poder Judiciário tem que se adequar. Aliado a isso, nós conseguimos não apenas reduzir o custo do nosso poder, imagina, nós conseguimos economizar muito esse ano, porque não mandamos, por exemplo, magistrados fazerem cursos fora, fazia tudo daqui. Nós não mandávamos, por exemplo, quando havia reunião de presidentes ou então reunião de corregedor, ia o presidente, o corregedor e mais 2 ou 3 assessores, porque era importante naquela reunião, nós tínhamos que estar com essas pessoas lá. Hoje nós fazemos daqui. Nós não gastamos mais diária, nós não gastamos mais passagem, e isso barateou muito o nosso custo. E isso, não apenas esse barateamento do custo, mas também, pessoal, aliado àqueles instrumentos da repercussão geral, aqueles instrumentos de julgamento de demanda em massa, as súmulas vinculantes, isso possibilitou, nos últimos 2 anos, o Poder Judiciário julgar mais do que daquilo que entrou. E não foi por conta de que tem mais juízes, porque tem menos. Aqui no Amapá, de junho para cá, já aposentaram 3. Eu tenho mais 4 magistrados que pediram aposentadoria, está tramitando o processo deles. Então, vejam, não foi por conta disso, foi por causa, logicamente, ao meu ver, também não sou pesquisador nessa área, o doutor Pedro pode até falar melhor do que, aliás, o doutor Fernando pode falar melhor do que todos nós nesse assunto, mas eu penso que a diminuição da demanda nunca vai ocorrer. Nós somos uma sociedade de massa, uma sociedade que aumenta a cada ano, e aumentando, os conflitos vêm junto. E esses conflitos, como, infelizmente, nós não temos um mecanismo de resolução de conflitos que não seja ligado ao Poder Judiciário, eu penso, abri aqui um parênteses para fazer um corte vertical, penso, e com a minha razão, é uma convicção, não é uma convicção científica, é uma convicção daquilo que eu observo na prática, que, por exemplo, alguma coisa do sistema, né, de justiça que possibilita, né, a mediação, a conciliação, isso não era para ser afeto ao Poder Judiciário. Nós tínhamos que ter algum setor ligado ao Executivo, ao Legislativo, ao Ministério Público que fosse. Mas a gente tira um juiz para ficar homologando acordo que um conciliador faz. Não que isso não seja importante, é importante. Eu só acho que o Judiciário ele deveria ser chamado para julgar, e não para ficar insistindo várias vezes na possibilidade de um acordo, que às vezes a pessoa não sai satisfeita. Eu falo isso por mim, porque uma vez aconteceu um acidente com o carro da minha esposa, nós chegamos lá, não tinha acordo, porque a pessoa bateu o meu carro, a pessoa me deu um prejuízo. Aí eu chego na frente do conciliador e aí eu tinha que abrir mão daquele meu prejuízo para receber pelo menos algo. Não teve acordo. Não tinha acordo. Não ia ter nunca acordo. Aí passa para o juiz, tentou acordo. Não teve acordo. Vamos marcar para outro dia. Passou ali uns meses. Não deu acordo. Aí veio a sentença. Vamos cumprir, na execução de sentença. Mais um acordo. Chegou no recurso, me chamaram. Bora fazer um acordo. Pessoal, a população quer algo, acho que o juiz ele tem que estar ali. Quando não tem mais, as agências não conseguem mais resolver, as agências reguladoras elas não conseguem resolver, aí o juiz tem que julgar. Mas, infelizmente, nós temos que reconhecer que essa política, né, que foi estabelecida pelo próprio Poder Judiciário, ela é irreversível. Nós temos já muita coisa já construída em cima dessa política, né, de alternativas para a solução de conflito, né, e isso, então, não volta. De qualquer forma, vejam, nós tínhamos uma gestão jurisdicional que, como eu falei,
trabalhar com o nosso magistrado, nosso servidor, ouvindo a demanda. Pela primeira vez, nossos magistrados e servidores puderam opinar. Eram eles que diziam, nós precisamos disso. A nossa função era apenas fornecer os insumos e a possibilidade para que o Poder Judiciário gerisse bem. Na parte administrativa, investimos na formulação de uma equipe de pessoas responsáveis. Nós fizemos pela primeira vez na vida, pessoal, aqui do nosso poder. Nós priorizamos pessoas que realmente são técnicas em governança, técnicas em transparência, enfim. Nós não trouxemos de fora aquelas pessoas que não iriam contribuir. Nós não demos um cargo por dar um cargo. Isso é fisiologismo. Quando você dá um cargo por uma pessoa que não tem competência para exercer, duas coisas podem acontecer. Ou alguém da tua secretaria fica sobrecarregado porque vai ter que trabalhar por dois, ou você vai ter que trabalhar por ele. E isso eu digo para vocês, é muito difícil. A pressão, ela vem de todo lado, pressão externa, pressão interna, para que nós coloquemos os apadrinhados. Nós procuramos cortar isso e conseguimos cortar isso. Talvez aqui foi o sucesso. O sucesso eu não posso nem dizer que foi o sucesso, eu não gosto de eu me autoavaliar. Mas o que eu ouço é que as pessoas estão satisfeitas. Talvez aqui esteja o ponto diferencial, porque as pessoas que estão ali, elas são as melhores que eu tenho no Amapá. O Poder Judiciário, a gratificação que nós pagamos é a melhor de todos os poderes. O vencimento do nosso servidor, se for compatibilizado o que ele ganha de vencimento com uma gratificação que nós chamamos de gage, e conseguimos agora incorporar essa gage, a partir do ano que vem, ao vencimento, é um dos melhores do Brasil. O nosso servidor, ele é bem valorizado, né, nessa retribuição financeira. Então, você ter uma pessoa qualificada, nada mais justo que ter uma pessoa qualificada e muito bem qualificada para ganhar um bom salário. E isso reflete numa boa prestação jurisdicional e numa boa prestação administrativa. Talvez isso aqui seja a maior chave de sucesso. Não dá para nenhum presidente de tribunal estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. As de longo prazo ele estabelece. Por exemplo, eu penso numa justiça do futuro em um prédio mais moderno. Há aqui uma interlocução, há aqui um ponto de tensão entre isso. Eu sou daqueles que pensam que as demandas vão sempre aumentar. Eu acho que o Poder Judiciário ele precisa ter melhores acomodações para gerir. Para os senhores terem uma ideia, nós precisamos, o João sabe, precisamos estabelecer aqui um escritório social, que era uma imposição do CNJ, e nós tivemos que fazer um puxadinho lá no TRE, porque nós não temos espaço para construir um escritório social para acolhermos ali os presos do IAPEM nos projetos do CNJ do Poder Judiciário. Então, nós vivemos de puxadinho. E hoje se está dizendo assim, uma parte que não pensa igual como eu penso, diz assim, o Judiciário não precisa de mais prédios, o Judiciário não precisa de mais gente, o Judiciário não precisa de mais servidor, porque com essa tecnologia, um juiz pode fazer de casa tudo. Mas quem paga a conta? Quem paga a conta do juiz, do ar-condicionado que fica ligado o dia todo para ir trabalhar? Vai ser o juiz ou é o Poder Judiciário? Além disso, será que esse juiz ele não vai cansar também? Ele não vai chegar no tempo de vida útil dele? E quando isso acontecer, quem é que vai substituir esse homem-máquina? Será que essa tecnologia de informação que nós estamos pensando para o futuro, ela vai substituir nós, servidores e magistrados? Eu penso que não, mas tem pessoas dentro do poder que apostam que sim. Tem pessoas que apostam que sim. É um ponto de tensão. Então, eu fico pensando, a longo prazo dá para você planejar isso, se você quer um judiciário maior ou se você quer um judiciário menor. Mas existem metas de médio prazo que o juiz, que o administrador, em 2 anos, ele não atinge. É muito pouco tempo. E pela LOMAN, nós não podemos ser reconduzidos ao cargo, a nenhum cargo de direção. Pela LOMAN, quem foi presidente vai para o rabo da fila, não tem reeleição, não tem recondução. Se ele é vice-presidente, também não tem recondução, ele tem que ir para outro cargo. Então, às vezes, não dá para você continuar com um planejamento do que você pensa, porque
a administração futura, ela pode ter outras prioridades. Nesse ponto, também eu quero abrir um parênteses para dizer que no estado do Amapá, e aí devemos isso ao CNJ, não há uma solução de continuidade como tinha antes da emenda 45 no Poder Judiciário em termos de administração. Antes da emenda 45, era muito comum você ver cada presidente ter as suas vaidades, querer colocar o Poder Judiciário da forma como ele achava que tinha que ser, muitas das vezes destruindo tudo aquilo que o anterior, porque era de grupo antagônico dentro do tribunal, destruindo o que o anterior tinha feito. A partir da emenda 45, que criou ali, fez a reforma do Judiciário, né, a Secretaria Nacional do Poder Judiciário e mais o CNJ, nós temos uma solução de continuidade. Esse problema não é muito visível, muito embora ainda tenha no nosso poder, mas não com muita ênfase como tinha quando eu vi acontecer ali na década de 90 a reforma do Judiciário. Antes era pior. Então, isso contribuiu. Mas vejam, dá para você planejar para longo prazo. Para médio prazo, você planeja, mas você não termina tudo. A curto prazo, você não pode se arriscar a dizer que eu vou fazer isso ou aquilo. Eu não poderia nunca me arriscar a dizer como é que ia ser o meu curto prazo, porque eu não sabia como ia ser a pandemia. Eu não poderia nunca ter algo para curto prazo, porque nem imaginava que ia ter o apagão. Então, essas questões, elas também refletem. O que é importante é que haja um planejamento prévio, uma execução daquilo que foi planejado, uma execução meticulosa e uma avaliação. Nós conseguimos planejar milimetricamente tudo que vamos fazer, pessoal. Nós não gastamos um centavo se nós não temos ainda o dinheiro nos nossos cofres. Nós planejamos, nós pensamos, nós colocamos nos nossos planos plurianuais, nós colocamos nos nossos documentos, nas nossas metas, mas nós só começamos a executar quando o dinheiro já está na conta e dá para empenhar. Nós não agimos com promessas em vão. Não podemos agir assim. Se o judiciário fizer um planejamento meticuloso e executar quando o dinheiro estiver na conta e não sair daquilo, ou seja, não gastar mais do que pode, se limitar a fazer aquilo que realmente ele se propôs a fazer, bem planejado, esse é um segredo do sucesso. Isso nós temos feito nos últimos 2 anos comigo e com o presidente anterior também começou a fazer isso com muita maestria. Nós, em outras palavras, nós regularizamos a nossa conta fiscal, o nosso passivo fiscal, né? Fiscal. Então, isso é possível fazer. Avaliação, falta ainda fazermos. Lanço a meia-culpa. O Poder Judiciário, nós, com a exceção de alguns poucos tribunais nesse país, que deve ter, eu não conheço a realidade de todos, mas falta a avaliação para saber se aquilo que nós planejamos e executamos, se ele realmente, lá na ponta, para o jurisdicionado, ele é importante. Talvez falta nessa avaliação, falta olhar um pouco mais para o nosso jurisdicionado. Aliás, falta olhar muito mais para o nosso jurisdicionado. Nós temos muitos juízes, que são juízes que têm projetos sociais, são aqueles juízes que são mais desenvoltos, porque temos outros que são menos, tem juiz que não consegue falar em público, tem juiz que não consegue se aproximar da coletividade, de abraçar um projeto social. Mas muitos de nós temos um outro perfil, mas era preciso que o judiciário tivesse todo esse perfil. Nós temos que estar próximo, olhando mais o jurisdicionado, e nessa avaliação pode ser que aquilo que nós estamos fazendo não esteja chegando bem lá na ponta. E aí eu não posso dizer para vocês, eu acho que nesse ponto precisamos da academia, precisamos do professor Pedro, precisamos do professor Fernando, né, do João Vitor, da Kelly, da Letícia e todos que estão aí. Todos que estão aqui. Nós precisamos de vocês, nós precisamos conversar e dialogar, e não é um diálogo apenas com nós do pessoal do direito. Não é apenas com nós do direito. Nós temos que abrir para um diálogo com outras disciplinas, uma interdisciplinariedade, porque hoje, na administração, eu vejo que eu não dependo só de juízes e servidores. Eu dependo de psicólogos, eu dependo de assistentes sociais, eu dependo de contadores, de administradores,
eu dependo de tanta gente de outras áreas que sem eles a gente não geria. Era mais ou menos isso, pessoal, que eu tinha para dizer, tá certo? Agradeço mesmo, Pedro, a oportunidade, tá certo? E fico à inteira disposição de todos. Muito bom, Ais. Muito obrigado por apresentar essa experiência, né, que é tão diferente para nós, né, de modo geral, né, essas dificuldades de gestão de um tribunal pequeno, mas que precisa também prestar esse serviço, né. Eu faria dois comentários aqui rapidamente antes de passar para o Fernando. Nós estamos numa rede chamada INCT-INEAC, que é uma rede multidisciplinar, né, então abrange pesquisadores de todas as áreas. Eu mesmo não sou bacharel em Direito, né? Eu sou bacharel em Segurança Pública, fiz um mestrado em Sociologia e Direito, e no nosso seminário também é acompanhado por muita gente também de fora do direito, né? Esse núcleo de pesquisa, ele se propõe, o núcleo, e esse seminário, a fazer um diálogo, né, entre essas diferentes áreas do conhecimento. Então, ficamos muito felizes também, né, de você ter essa percepção. Vou passar aqui agora, então, para o professor Fernando e a gente volta a conversar no final. O professor Fernando é pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, doutor em Ciência Política pela Universidade de Montpellier, um parceiro nosso também do NSD. Muito obrigado, Fernando. A palavra está com você. Obrigado. Primeiro, eu que queria agradecer, tá? Em primeiro lugar, a Letícia e a Kelly, acho que sem as quais a gente não estaria aqui performando, inclusive, acho que elas apertaram algum botão aí que eu quase saí por causa de problema de conexão, eu voltei. Mas, enfim, primeiro, obrigado, Letícia e a Kelly. Segundo, obrigado você, João Vitor, por essa mediação. É um prazer te rever, né? A última vez que a gente esteve junto pessoalmente foi na sua defesa, em que você apresentou um trabalho muito interessante de mestrado, justamente sobre as audiências de custódia, e ter participado da sua defesa muito me inspira na orientação da Luísa Bastos, aqui que nos assiste, que está em fase final de preparação de uma tese sobre o mesmo tema. Tá? Então, esse tema não saiu da minha cabeça, né? Por sua causa, por causa da Luísa. Né? Então, são memórias muito vívidas que eu tenho. Obrigado, Pedro, porque o convite, a proximidade vem de você. A nossa proximidade ela não é só pessoal, né? Eu não paro de repetir que a gente fez o mesmo mestrado e o mesmo doutorado com o mesmo orientador no mesmo tempo. Então, isso acabou em 2011. Desde então, a gente tem entretido relações profissionais muito próximas. É só olhar o currículo de um do outro, ver a quantidade de coautorias, pesquisas em conjunto, etc. De maneira que hoje se colocam aí como primos ou quase irmãos o NSD, né, o Núcleo de Sociologia do Direito da UF, que o Pedro coordena, e o DECISO, né, o Núcleo de Pesquisas em Direito e Ciências Sociais aqui do IESP, que eu coordeno, a gente faz coisas muito próximas. Tá? E, por fim, João, eu vou me permitir chamar você de João, e não de desembargador, porque eu queria, primeiro, te agradecer pela... Assim, você vai entender, ao longo da minha fala, que você deu mais do que uma aula aqui. Né? Então, eu acho que você tem uma generosidade e uma abertura na tua fala que me permite, mais do que uma saudação, enfim, uma coisa protocolar, fazer um agradecimento. Tá? Pessoas como o Pedro, eu e aqueles que a gente ensina alguma coisa, acabam tendo alguma facilidade, desenvolvendo técnicas e aprendendo a produzir situações, tá? Em que pessoas acostumadas ao discurso protocolar se colocam de maneira mais aberta, de maneira mais desarmada, que eu acho que foi o que você acabou de fazer para nós, e você há de entender, assim, ao longo da minha fala, o quanto isso para nós é importante. Tá? Então, assim, vale para um pesquisador na área de sociologia do direito, ouvir o que você acabou de falar, vale muito mais do que do que ter uma aula ou de ler alguns livros. Tá? Então, primeiro, muito obrigado. Tá? Enfim, eu participei do projeto de História Oral do Supremo, então, assim, me coloquei em situação de ter que fazer ministros do Supremo falarem de maneira menos desarmada sobre suas trajetórias, sobre os grandes casos que julgaram, sobre como se tornaram ministros do Supremo. A gente está mais ou menos acostumado a fazer isso, mas sem a colaboração, sem a contraparte, sem que a outra pessoa entenda que o interesse da academia não é o interesse de instituições de controle ou dos jornalistas, né? Isso é uma coisa muito difícil. Então, muito obrigado por essa contraparte. Isso significa, sim, um espírito acadêmico também de abertura. Eu vou, e o Pedro vai me corrigir se eu estiver errado,
João, eu vou me permitir colocar aqui e qualificar as coisas que você acabou de falar para a gente, o depoimento que você deu, né, o relato da sua experiência à frente do TJ do Amapá, nos termos mais ou menos que Pedro e eu e os nossos núcleos abraçamos de maneira conjunta, tá? Certas concepções de ciência que vão, assim, através das quais você e todos que nos ouvem vão melhor compreender o porquê que a tua fala para nós foi tão rica. Em primeiro lugar, é importante ficar muito claro que a diferença de outras ciências, tá, humanas, tá, de outras, vamos dizer assim, de outras abordagens intelectuais que convivem com a área de direito, como a filosofia moral, tá, ou a filosofia, as teorias da justiça, ou então a teoria política normativa, a sociologia do direito ela não se interessa pelos pontos cardeais. Em outras palavras, para nós, não interessa nem o 8 e nem o 80. Interessa só a nuance. Só a nuance. Tá? Essa alegoria, eu acho que foi muito bem construída num artigo em que se defende a posição da sociologia do direito, um artigo escrito no final, na verdade, em meados dos anos 80, que chega na língua portuguesa em 91, que é o artigo A Força do Direito, do Pierre Bourdieu, em que ele vai criticar duas concepções muito vigentes, tá, nas narrativas correntes sobre o direito. A primeira é externa, certo? Que ele vai chamar de corrente marxista, de tentar explicar o direito por fora. Tá certo? Então, assim, grandes ideias que vão organizar estruturas sociais, na verdade, grandes ideias que vão explicar quais são as estruturas sociais, tá, que vão, vamos dizer assim, forçar qualquer instituição, o que inclui os tribunais, a determinado ato. Então, o judiciário é burguês, o judiciário é conservador. Explicações a priori, portanto, externalistas, que não consideram que o judiciário, por exemplo, o conjunto dos juristas, tem uma capacidade de se organizar enquanto grupo social e produzir determinados fenômenos que são deles. Portanto, de ter uma autonomia relativa, tá, em relação a outros espaços da sociedade e se organizar para enfrentar, para dialogar, tá, e para conviver com fenômenos que outros setores da sociedade também convivem. Por outro lado, Bourdieu também criticava uma visão internalista, que é uma visão sobre o direito produzida pelos juristas. O judiciário é independente. Tá? Sua fala permite, por exemplo, que nós situemos, tá, que nós situemos de maneira extremamente nuançada, tá certo, algumas dessas grandes ideias que, na verdade, são falsas, com outras concepções internas que também não passam de ideologias sobre a justiça. Entende? Quando você nos fala da importância do judiciário de determinado Estado compreender as demandas econômicas do Estado e atuar sobre elas, no exemplo que você deu, né, a tomada de consciência coletiva por parte do judiciário sobre processos de regulação fundiária, a bem de tornar o Estado do Amapá um Estado mais aprazível, um Estado mais oportuno para que o agronegócio possa investir com a consciência, tá certo, dos bens correlatos que isso pode trazer. Isso desafia a ideia de que o judiciário é independente do poder econômico, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, isso não permite que a gente afirme, né, que o agronegócio está fazendo um poderoso lobby e está conduzindo a ação do judiciário. Não permite que nós façamos isso. Existe uma nuance, entende? Entre o judiciário conduzido pelo agronegócio e o judiciário absolutamente independente dos interesses do agronegócio. Sua fala situa essa nuance e simplesmente fala para alguém que é cientista uma coisa que é muito cara. Olha, é mais complicado. Esses dois enunciados são falsos. Existe uma realidade complexa entre esses dois enunciados. Um outro aspecto da sua fala que eu achei de extrema relevância para que a gente possa refletir também vai desafiar esse 8 ou 80 do judiciário ser completamente independente dos poderes políticos, aliás, ser um poder que não, vamos dizer assim, se imiscui na política, tá? E o seu extremo, que é o judiciário, seria um poder menor, um poder apequenado e amesquinhado, portanto, conduzido pelo executivo,
e pelo legislativo, mas, sobretudo, pelo executivo. São duas ideias que nós devemos rejeitar, sempre com a pressuposição, e aí você traz um depoimento que reforça vamos dizer assim, nossos postulados de pesquisa, no sentido de que é mais complicado do que isso. O judiciário, ao mesmo tempo, ele compõe, veja bem, ele compõe um comitê gestor dos poderes que dispõe, sobretudo, sobre orçamento, mesmo sem ter essa competência constitucional, o que para nós não importa. A gente acha que as coisas acontecem porque as pessoas vão lá e fazem. Entendeu? Mas, por outro lado, é necessário, assim como nós, todo gestor de universidade, eu sou diretor de unidade, para mim não é uma novidade dizer que é muito importante que a gente vá a Brasília com o pires na mão e capte emendas e convença determinado parlamentar de que nós temos a necessidade de orçamento para nós. Isso é muito importante. E também se cobra da universidade que ela seja autônoma. Também causa horror a ideia de que um cientista esteja impedido de fazer uma crítica pública, ainda mais nós, da sociologia política do direito, né? Causa horror, e deve causar mesmo, a ideia de que nós estamos impedidos de formular crítica pública a determinado parlamentar ou a determinado governante, porque ele nos tem beneficiado com o orçamento, facilidade administrativa ou emenda parlamentar. Mas isso não significa nem que a universidade é absolutamente independente, que a ciência é absolutamente autônoma dos poderes constituídos, políticos ou econômicos, e nem que a universidade é lacaia do poder político e do poder econômico. Então, no meio desses dois grandes postulados, há um espaço enorme para que nós possamos formular, sim, uma sociologia das imensas nuances da administração cotidiana dos problemas. Porque eu não tenho a menor dúvida que esse 880 coloniza os nossos sistemas normativos. Eu não tenho a menor dúvida que, como presidente do tribunal, assim nós, como professores, e no meu caso, o Pedro é vice-diretor do instituto dele, eu sou diretor do meu, também nos coloniza a imagem pública do nosso instituto enquanto um instituto independente, autônomo para a produção de ciência normal, mas que também não vive sem orçamento. E a nossa capacidade de gerar esse orçamento, ela tem seus limites. Nós somos universidades públicas. Então, são dilemas para nós. Quando eu digo que coloniza o nosso sistema normativo, é que, do ponto de vista da ação concreta, e não só da análise, mas da ação concreta de quem está ali no dia a dia, me permita dizer, do pega para capar, nós também elaboramos soluções nuançadas para dilemas que se apresentam, num primeiro momento, por isso normativos, como problemas de 8 a 80. Ou eu sou absolutamente autônomo, ou então eu vou me render aos interesses daqueles que querem nos financiar, ou que podem ser convencidos a nos financiar. Por essa ser a tarefa, por elaborar soluções que vão tentar conciliar, que vão atuar dentro desta imensa contradição, a gente acha que, por uma questão de correspondência, e um dos principais paradigmas da ciência, e, portanto, também da sociologia, por uma questão de correspondência, essa é a abordagem mais adequada para fazer uma ciência social. Certo? Não imaginar que a realidade se coloque em termos apenas daqueles imperativos normativos que organizam, de início, os problemas com os quais a gente lida. Então, a gente crê numa sociologia que vai fazer, né, que vai tentar estudar a maneira como nós resolvemos esses problemas, e não como os problemas se colocam para nós do ponto de vista normativo. Em segundo lugar, João, é importante dizer, e isso vai parecer um pouco estranho, que nós rejeitamos grandes ideias. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não acha que as explicações fundamentais do judiciário estão em elementos majoritários da cultura ou elementos estruturais presentes, consensualmente presentes na história do Brasil. Então, a gente se recusa a ideia de achar que o judiciário é burguês, por exemplo, ou que, para entender o judiciário, tem que ser compreendidos a priori os dilemas fundamentais do capitalismo, já que vivemos no capitalismo. Num estado como o Amapá, seria muito fácil formular a ideia de que, para entender como funciona o judiciário amapaense, é necessário entender a dinâmica do coronelismo. Isso é fácil, soa bonito e não vai faltar quem acredite.
só não é sociologicamente verdadeiro. E, a nosso ver, pelo menos a nosso ver, não é o método de construção do pensamento mais adequado. Certo? A gente acha que, sim, existe uma cultura judiciária. Sim, ela é cheia de nuances. A gente não tem a menor expectativa de que o mesmo conjunto de ideias e de abstrações teóricas e de enunciados sociológicos explique a dinâmica do TJ do Amapá e do TJ do Rio de Janeiro, que é onde nós estamos, ou o TJ do Rio Grande do Sul. A gente tem consciência disso. Tá? Então, a gente acredita que existe uma cultura judiciária, mas que se constrói de cima para baixo, não de baixo para cima. Que se constrói através das consequências não intencionais dos seus atores localmente e no seu trabalho cotidiano, e não através da ingerência de forças estruturais anteriores, exteriores e superiores ao indivíduo. Então, também nesse sentido, seu depoimento é muito importante. Então, quer dizer, nós estamos no 880, nós rejeitamos as grandes ideias e o terceiro postulado que nós aqui reivindicamos como um dos postulados da sociologia do direito, que a gente faz, e aí, Pedro, de novo, estou te colocando na berlinda, se em algum momento eu cometer uma impropriedade, você abre o áudio aí e, ó... Mas na sociologia do direito que a gente faz, é que, assim, da onde, então, João, que eu vou tirar as ideias, que eu vou tirar os princípios, enfim, da onde vêm os meus dados, se não vem da Big History, tá? Se não vem da leitura de muitos livros que vão me dar ideia de como funcionam as grandes categorias do mundo, as grandes estruturas que pressionam os indivíduos a agir do jeito que eles agem. Outros exemplos bons seriam, tem que entender o que é o racismo para entender a justiça, porque a justiça é racista ou a justiça é antirracista. Eu acho que tem os dois dentro da justiça. Como racismo e antirracismo existem dentro de todas as instituições, formais ou não. Então, da onde que a gente tira? Nós tiramos da concepção nativa. Por exemplo, a tua. Nós achamos que, sem ter acesso à experiência concreta dos indivíduos, encapsulada nas experiências individuais, nós não podemos ter um ponto de partida para fazer uma sociologia política do direito. Para nós, a nossa sociologia política do direito começa quando nós lemos o que os operadores do direito escrevem, quando nós entrevistamos eles e dialogando com eles, a gente descobre a maneira como eles organizam, através de uma narrativa, tá? As categorias que colonizam o trabalho deles e o cotidiano deles. Por fim, bom, não é por fim, mas nós também analisamos as estatísticas produzidas a partir do trabalho deles. Quantos magistrados são homens e mulheres? Suas origens raciais? Sua distribuição geográfica? Quantos concursos fizeram? E, por fim, nós observamos o seu trabalho. Tá? O trabalho dos juristas em ação, aqui em particular, o trabalho dos magistrados. Então, sem o recurso a pesquisas empíricas situadas, tá? Ou seja, sem a ajuda de vocês, sem a colaboração de vocês, a gente não acredita ser possível a produção de uma sociologia empírica do direito, de uma sociologia política do direito, me perdoe. Bom, as duas. Tá? Mas essa é a nossa abordagem, essa é a sociologia política do direito que a gente faz. Então, por essa terceira razão, e agora eu acho que já está explicado, né, o porquê que vale mais do que uma aula, vale mais do que alguns livros lidos, a maneira sincera e absolutamente diferente de... Assim, foi rico até o momento, inclusive o momento em que você leu um trecho do seu discurso de posse, foi sociologicamente rico para nós, porque o conjunto da sua fala, de maneira nenhuma, se pareceu com o discurso de posse ou com a fala formal de um presidente de tribunal, que a gente também está acostumado a ouvir, e a gente também considera um tipo rico de fala, mas é um outro registro de fala. Se o objeto daquilo que a gente está estudando são discursos de posse, tudo bem. Mas a sua fala, ela coloca realmente, ela te coloca na direção de um interesse muito importante para a gente, tá? E de algo que, creio eu, ser um ponto estável que a sociedade brasileira precisa e hoje ela não tem. É isso? A ciência, sobretudo a ciência social, ela contribui para isso,
para produzir determinadas estabilidades através das quais as pessoas possam produzir ideias e se endereçar para instituições que elas não conhecem na experiência pessoal delas. Entende? Então, acho que se existe uma tarefa da ciência social, é ao máximo conseguir capilarizar uma noção não fantasiosa e também não preconceituosa sobre o judiciário, mas, se me permite, uma visão ao máximo pragmática, né? Que não seja cínica, que não seja cética, mas que também não seja romântica. Nesse sentido, uma visão pragmática, para isso que nós existimos. E é por isso que não somos jornalistas, não somos policiais, não somos clérigos. Vamos dizer assim, eu detesto essa palavra, mas vou usar, creio ser essa a nossa função. Para cumprir essa função, um espírito como o da sua fala nos ajuda muito. E, por fim, eu creio, tá, e, de novo, amparado em coisas que você falou e organizando de outra maneira coisas que você falou, que a sociologia política do direito que a gente faz, ela também rejeita a ideia, certo, da autonomia heurística do judiciário. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós nunca falamos em o judiciário, a magistratura, porque a gente tem consciência que existem judiciários no Brasil, existem magistraturas no Brasil. E a sua fala deixa claro, por exemplo, o nível de dissenso em um dos mais novos, e à luz do que você mesmo afirmou, dos menores em termos de tamanho, tribunais de justiça do Brasil. O nível de dissenso, o nível de diferença entre um presidente e outro, sem emissão de juízo de valor, o difícil trabalho que deve ser, João, de, como dizia o Antônio Garrapon, disciplinar os dissidentes. Como conseguir, desde a presidência de um tribunal, tornar essa política pública, que vem de cima para baixo, mas, pelo visto com a qual você concorda, que são as audiências de custódia, não é política pública, essa nova política de organização judiciária, uma verdadeira inovação no processo penal e não só na organização, né? Não é gestão do tribunal. Mas o dilema para você é um dilema de gestão do tribunal. Como organizar uma maioria de juízes incrédulos e discordantes, tá, em torno de uma prática que creio que deva se tornar uma prática de sucesso, ou então uma prática merecedora, vamos dizer assim, do prêmio ouro do CNJ. Né? A luz, veja bem, eu quero dizer o seguinte, eu quero colocar a luz em cima de um nível muito alto de convergência, que eu acho que a sua fala chegou. Eu não sei o quanto você já estava informado, imagino que não muito. Alguma coisa pelo João Vitor, que conhece muito bem, vamos dizer, esses postulados da sociologia política do direito que a gente faz, mas acredito que não o suficiente para ter chegado voluntariamente a esse nível de convergência com a sociologia política do direito que a gente faz. Eu acho que é isso que eu queria, em cima do que eu queria colocar luzes. E, assim, eu não quero me delongar, porque eu ainda tenho o Pedro, que me perdoe, eu fiz a mesma coisa com o Baudouin Dupré. Assim, quero aproveitar a sua presença e colocar questões. Tá? Não estou querendo dizer que eu falei pouco, não, eu acho que eu falei para caramba, mas eu acho que eu queria te ouvir ainda sobre algumas questões que eu considero extremamente interessantes e que as pessoas não conhecem e que são práticas comuns. A primeira delas é a experiência de se tornar um presidente de um tribunal. Tá? É algo parecido com a universidade. O tribunal é organizado na forma de uma burocracia. Certo? Para entrar tem que ter competência técnica, para ser promovido você tem critérios que oscilam, merecimento e antiguidade, não é muito diferente aqui na universidade. Você tem um nível de democracia interna. Então, veja, os presidentes dos tribunais, eles são eleitos. Eles são eleitos. A gente sabe, né, você contou sobre a sua eleição apenas a intercorrência daquele candidato que seria o presidente, ele teve uma intercorrência de saúde, isso colocou você, vamos dizer, na linha sucessória. Mas eu queria saber, assim, você tem a Loman, você tem práticas que vão instaurar um verdadeiro rodízio, mas ainda assim você tem eleição. Tem que ter uma eleição. Né? Como é que se concilia isso? Ou seja, toda uma institucionalidade que parte do princípio que o presidente é eleito, portanto, ele representa ao menos a maioria, vamos dizer assim, dos governados dele.
mas que faz de tudo para rejeitar a ideia de que é um processo político. Né? Então, assim, como na prática começa a história de que, olha, quando é que pela primeira vez alguém chegou para você e disse, olha, é bom você se preparar. É bom você se preparar, porque você pode vir a se tornar presidente do tribunal. Entende? Quando é que isso apareceu para você? Como é que você lidou com isso? Como é que ocorreram conversas que não são conversas públicas, mas também não tem nada de ilegítimo, de ilegal? Isso também ocorre na universidade. Quem vai ser o diretor, quem não vai ser o diretor, quem vai ser o reitor, quem vai apoiar quem. E também nós temos também meios para impedir que a disputa de poder ocorra de forma violenta. Não ocorre, entendeu? Não ocorre. São raríssimos casos, mas em geral não ocorre. Muito embora possa haver o conflito político. Uma outra pergunta é o seguinte: você, João, não estava preparado e você realmente tem uma trajetória de 3 anos e pouco como desembargador. Você tornou-se desembargador em 2017, se eu não me engano, na vaga da vez do merecimento. Eu queria também saber isso, como ocorre no Amapá, se uma vaga é do merecimento, outra vaga é da antiguidade. E eu tive, inclusive, acesso à pontuação que você recebeu e que colegas seus também receberam. E pela sua ter sido a maior, você foi promovido. Como se dá esse processo, que para nós é riquíssimo e é muito interessante, que é um processo de organização, veja, de organização das hierarquias internas dentro dos tribunais. E a gente sabe que isso é vivido com muita atenção. Não quero mobilizar adjetivos injustos, mas é vivido com muita atenção e é levado muito a sério pelos magistrados. São os processos de organização, objetivos de organização das hierarquias internas. Tá? Eu queria também, estou muito curioso para saber como é que isso se dá. Inclusive, houve uma intercorrência muito curiosa, que foi a queda de uma liminar no Supremo Tribunal Federal, que abriu a vaga. Então, por vezes, não é incomum. Aliás, no Amapá isso acontece até muito pouco, muito menos que em outros estados. Nessa disputa, magistrados recorrerem a instâncias, a tribunais superiores, julgando-se injustiçados. Enfim, as alegações são as mais variadas, mas confiando nos tribunais superiores como árbitros de conflitos internos, como conflitos decisórios da organização da hierarquia interna dos tribunais. Né? Eu teria preliminarmente, essas duas colocações a fazer. São curiosidades que eu tenho e acho que, encapsuladas na tua experiência, a gente tem, potencialmente, a gente tem muito a aprender. A sua experiência explica o que você viveu e explica muito e alimenta demais a nossa imaginação sociológica para formular questões de pesquisa, para formular novas hipóteses, para sugerir temas de trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado aos nossos alunos, atuais e vindouros, não é isso? Então, se você me permite aqui 10 segundos para recorrer a algumas notas. Achei sensacional a sua posição sobre a inteligência artificial. Não é isso? Se eu te contasse as coisas que me recomendam para eu comprar, tendo em vista o que eu faço durante o dia, olha, tomara que esse robô nunca deu uma aula, nunca deu uma sentença, porque eu vou lhe contar. Nessa eu estou contigo, estou super contigo. Eu não creio um dia haver uma inteligência artificial capaz de julgar. Só se for julgar outros robozinhos. Assim, um robozinho para julgar o robozinho que espalha fake news, eu acho que esses robozinhos podem se entender muito bem. Aliás, eu acho que a gente devia criar uma rede social só de robozinho, sem nenhuma pessoa de verdade. Acho que eles iam se dar muito bem por lá, mas muito bem. Entendeu? Eu queria ouvir um pouco mais também, João. Estou aqui, uma coisa que eu anotei e botei muitas... Sublinhei muito aqui, né? Essa opção de gestão da pandemia, como é que essa opção, que pode, segundo você, pode custar, veja só, pode custar o prêmio ouro, que a justo título é muito caro para a sua gestão, como é que ela foi negociada, como você convenceu, sobretudo, seus pares, tá certo? Então, e com essa pergunta também dizer como se dá, para além dos, você já explicou, que através de gratificações, isso também existe na universidade. É isso, à disposição do reitor, dos diretores, existem gratificações
para que técnicos, a nossa livre escolha e confiança, tá certo? Ganhem um dinheiro a mais para que eles administrem setores, vamos dizer assim, mais críticos. Então, essa parte já ficou muito clara da importância disso, inclusive a capacidade que você como presidente do tribunal, deve ter, tá? De agregar servidores de fora do quadro, bons servidores que não sejam do teu tribunal para trabalhar a serviço do teu tribunal. Então, por ver, a gente sabe que o serviço público também instaura essa concorrência. As gratificações aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, são relativamente baixas em relação ao que as secretarias de governo podem oferecer. Então, toda troca de poder no governo do Estado, a gente chora lágrimas de sangue com os excelentes quadros indo para as secretarias. Isso acontece a cada 4 anos com a gente. Só que, no seu caso, você tem as melhores para oferecer. Mas, fora isso, quem são os colegas que compõem o teu núcleo decisório? Como é que é o cotidiano com eles? Não precisa citar nomes ou então casos específicos, mas como é a experiência, evidentemente, de ter que angariar apoio para decisões que, por vezes, serão polêmicas, como essa da pandemia, que pode vir a custar o prêmio ouro para você, né? Ansioso por te ouvir, João. Não vou mais falar nada, não. Estou muito ansioso para te ouvir reagir às perguntas que eu fiz, mas também a qualquer outra dimensão da minha fala que você possa ter achado interessante. Eu queria te agradecer de novo, agradecer a todos, tá? E dizer que, evidentemente, o convite que você fez ao início já está de antemão aceito. Estou muito curioso. Eu nunca fui ao Amapá, mas mais do que conhecer o Amapá, que deve ser um estado muito bonito do Brasil, eu estou muito curioso para conhecer mais a miúde o seu tribunal, a escola judicial do seu tribunal, a academia amapaense de letras jurídicas, enfim, poder trocar de maneira mais próxima, assim que a pandemia deixar. Tá bom? Obrigado, João. Obrigado, João Vitor, Pedro, Letícia, Kelly. Obrigado, Fernando. Eu acho que o Pedro quer fazer um comentário também, está inscrito. Rapidamente, nós estamos caminhando para o final, mas eu gostaria também de agradecer essa aula, né, dos desafios dos magistrados brasileiros, né? E aí eu gostaria de fazer 2 comentários rápidos, que são o seguinte: olha, a primeira coisa, muito obrigado por permitir esse diálogo, né, e chamar atenção para um aspecto muito importante da nossa vida contemporânea, que é essa busca por estabilidade política. E, nesse sentido, né, reabilitar um pouco essa categoria, né, política, que foi um pouco demonizada, né, nesses últimos anos, tratando a política como, né, os acordos possíveis através do diálogo, né, a recusa da violência como forma de interação, principalmente, e valorizando né, a institucionalidade do direito, né, o direito escrito, né? Então, essa reabilitação da política, ela realmente está na ordem do dia, né? E o segundo aspecto, né, que você nos falou amplamente, que para mim tem um grande valor, é essa sua visão que você desenvolveu ao longo da sua carreira, né, de compreender a complexidade do papel das instituições de justiça, especialmente do judiciário, né? Hora nenhuma você falou para a gente de um juiz sentado atrás de uma cadeira, né, decidindo os casos, né? Os desafios eles são muito mais complexos, né? E principalmente em relação a uma sensibilidade vamos dizer assim, dos desafios para a legitimidade, né, da própria função judiciária, né, em relação à sociedade, mas também com essa vamos dizer assim, essa perspectiva, né, de que é importante que o Poder Judiciário ele compreenda, né, os seus impactos na sociedade, né? Então, eu gostaria só de fazer esses 2 comentários. Eu acho que essa fala ela contempla amplamente esses 2 aspectos, né? A reabilitação da política, né? Como um assunto, né? Normal, né? Sem que ninguém reaja violentamente a isso, né? E o segundo é essa perspectiva complexa, né? Do trabalho judiciário, né? E eu, como Fernando, eu também coloco a inteligência do núcleo, do nosso trabalho, nossa força de trabalho à disposição. Eu também tenho muito interesse em conhecer as instituições do Amapá, eu troco muito com o João, né? A gente conversa muito sobre os desafios que vocês têm enfrentado, e eu espero que ele contribua aí para desenvolvimento
das políticas da justiça no âmbito do TJP. Eu vou devolver a palavra para o senhor, agradecendo e pedindo também para o senhor fazer uma conclusão, porque nós temos uma outra mesa em seguida, esse modo de interação não permite a gente ajustar. Mas muito obrigado por essa grande exposição que o senhor nos brindou hoje. Obrigado. Obrigado, João. Bom, ativei meu som. Vou ser breve, então, Pedro, eu que agradeço mais uma vez, Pedro, Fernando e a todos. Curioso, anteontem eu estava navegando ali pelo site do da Academia Edu, né? educaçãoedu.com. Coloca lá que tem muitos papers, tem muita coisa interessante. E eu coloquei, Fernando, há 2 dias atrás, eu coloquei para receber material exatamente de sociologia do direito, rapaz. E agora parece que foi Deus que me colocou aqui te ouvindo, Fernando. De fato, eu vou até te procurar lá, eu quero ler também o teu trabalho. Eu acho que a sociologia do direito, ela agrega muita coisa. E você estava pensando, eu fiz sociologia do direito em 1984, foi quando eu estudei ali na introdução à sociologia do direito, lá na UFPA. Mas a gente precisa realmente, hoje eu vejo o quanto vocês estão avançados em termos da pesquisa. Fernando, eu vou tentar ser bem breve de responder essas 3 colocações. Primeiro, como é que eu me sinto quando eu soube que eu ia ser presidente? Eu te confesso que eu não me sinto, eu não sou um cara vaidoso. Eu me considero um cara simples, eu não mudei meus hábitos desde que eu entrei na magistratura, desde que eu cheguei na magistratura até quando eu passei para o desembargo, eu continuo sendo o mesmo. Eu não tenho vaidade, talvez por isso a vaidade, às vezes, ela acaba com a pessoa pensa que pode, né, é o máximo, eu não tenho isso. Mas eu balancei, Fernando, eu balancei porque eu nunca tinha sido presidente. A minha preocupação maior, veja, me escolheram em novembro, eu sabia que eu ia ter que assumir em março, eu estava no período de uma transição da administração anterior para a recente. A minha primeira preocupação é formar uma boa equipe. Foi por aí, talvez, quando eu me situei, que eu peguei já umas 4 cabeças pensantes, eu fiquei mais tranquilo. Mas eu te confesso que eu tremi, não tenha dúvida que a gente nunca se sente preparado, pessoal, para assumir qualquer coisa. Mas eu confesso para vocês, quando você começa a fazer, você se desponta, você se redescobre. Então, é natural do ser humano achar que não dá conta, mas se nós tivermos tranquilidade, humildade, se nós não formos prepotentes, se nós não tivermos essas coisas ruins, a gente faz um bom trabalho. A segunda pergunta, aliás, a terceira, vamos pela terceira, da pandemia, né? Como isso influenciou na aquisição do Prêmio Ouro, de todos os sentidos. Só para dar um exemplo, pessoal. Se eu não tiver instalado no meu tribunal o PJE, eu não ganho pontos, eu não atinjo nunca o prêmio Diamante. Nós tínhamos um planejamento de janeiro até julho de termos 6 unidades judiciárias com o PJE. E se isso tivesse acontecido, amanhã nós iríamos ganhar um prêmio Diamante, não tenho dúvida. Mas a pandemia veio e o rapaz que mora aqui em Belém, aqui no Pará, não foi liberado, porque nós ficamos em isolamento social, tanto o Pará quanto o Amapá, no início foi muito alto o risco de contaminação, e o presidente de lá não liberou, e nós também não recebemos, e isso acabou com o nosso sonho do ouro. Foi só para dar uma ideia, dentre outras coisas que também influenciaram, né? A quantidade de despachos, de sentenças que realmente caiu, era natural cair. E agora a mais espinhosa, Fernando, é essa situação do CNJ. Fico muito feliz assim, de ter visto que você olhou um pouco para mim, olhou para aquilo para quem eu fui. Eu briguei, era para mim ter sido desembargador desde 2008. Eu tinha sempre os melhores pontos pela resolução 106. Aliás, perdão, desde 2012, desde 2011. Era em 2011 para eu assumir. Eu sempre tive a melhor pontuação para assumir no mérito o desembargo. Mas fui preterido ali em 2011 porque metade do tribunal queria um candidato e a outra metade queria o outro. E quando eu comecei a querer recorrer,
o CNJ disse que eu, como eu não tinha recorrido lá atrás, eu não tinha interesse, me excluiu, me alijou e ficaram aqueles dois polarizados. Quando foi aí em 2015, teve a vaga do desembargo que eu entrei. E entrei porque, novamente, repetiu, metade do tribunal queria um candidato que não era eu, a outra metade queria outra candidata que não era eu, e eu vinha pelo meio, querendo só meus pontos, querendo os pontos objetivos da Resolução 106, né? Que se você seguir aquilo que está lá, não tem por que colocar os apadrinhados. E eu queria aquilo. Fernando, eu tive que ir às últimas instâncias, até no Supremo Tribunal, e só entrei porque eu paguei, estou pagando até hoje advogado. E paguei caro para ganhar essa batalha jurídica, porque eu estava perdendo para a política. Para você ter uma ideia, era difícil. Até quando a ministra Rosa Weber concedeu aquela decisão, era uma decisão que não tinha sustentação. O meu advogado, quando ele foi despachar com a ministra Rosa, ele despachou pessoalmente com ela. Ela chegou a dizer assim, mas olha, a candidata que está lá, ela está sendo perseguida por questões políticas, ela é mulher e etc. e tal. Meu advogado perguntou assim para ela, ministra, já veio aqui com a senhora, pelo meu cliente, algum político? A ministra disse, não. Ela disse, então a senhora está vendo que onde é que está a política. E nós ganhamos, foi anulado, e aí, quando foi anulado para fazer de novo, Fernando, aí sim, parece que viram que eu estava disposto a ir sempre até as últimas consequências, e naquele certame eles deram a pontuação. Foi como eu cheguei. Nós estamos agora, na sexta-feira que vem, nós temos um desembargador para escolher, porque teve um colega que morreu aí no primeiro semestre, o doutor Eduardo Contreiras, morreu de Covid não, ele teve, em consequência da Covid, um AVC e chegou a óbito. E nós vamos ter um processo de escolha que termina na sexta-feira agora, com a escolha do desembargador. Nós esperamos que prevaleçam os critérios objetivos, Fernando. Aquilo tudo que eu fui tão prejudicado lá atrás, hoje eu tenho procurado colocar que seja cumprido aquilo. Então, talvez, vamos ver como é que fica na sexta-feira, né? Vou votar, sinceramente, olhando os critérios objetivos da Resolução 106. É bem certo que a Resolução 106, aí fica aqui uma possibilidade de contribuição. A Resolução 106 tem alguns quesitos que não são objetivos, eles são subjetivos. Só dar um exemplo. Tem um quesito lá de redação, clareza. Uma redação clara, para mim, não é uma redação... Pode não ser o mesmo conceito para um colega que vai avaliar o candidato. A Resolução 106 ela precisa ser melhorada em alguns aspectos subjetivos que ela ainda traz consigo, Fernando. Então, fica essa contribuição. Mas, Fernando e Pedro, se vocês avisem, se virem aqui ao Amapá, tirem para vir na sexta e ficar até domingo, porque nós vamos não apenas para... Se der para na quinta, domingo, melhor, que aí quinta-feira vocês conhecem a nossa justiça, em um dia conhece tudo, conhecemos na quinta-feira já a linha do Equador, vimos ali, comemos um camarão na frente do rio Amazonas, e eu quero levar vocês para conhecerem a nossa Amazônia, aqui dentro, porque o nosso estado é muito conservado. E aí, Fernando, eu quero ter a oportunidade de te entregar a defesa que eu fiz, o recurso que eu fiz quando eu fui preterido lá atrás. O meu recurso tinha 101 páginas, Fernando. Eu fazia o recurso, rapaz, chorando, em lágrimas, porque era muito ruim eu ouvir e ler aquilo, porque eu me achava e estava sendo injustiçado. E quando eu entreguei para o meu advogado o meu recurso com 101 folhas, ele olhou para mim e disse assim, doutor, o senhor quer que eu protocole isso mesmo? Aí eu disse, eu acho, né, doutor? Mas o que é que o senhor diz? Aí ele disse, nenhum magistrado vai ler 101 folhas, doutor. Bora resumir isso. E eu não conseguia, Fernando, tentar resumir aquilo que eu queria dizer. Mas é bom que eu quero te entregar isso. E, quem sabe, pode contribuir exatamente para que pessoas lá na frente não passem aquilo que eu passei. Pessoal, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Eu espero ter contribuído, vou ficar ainda falando com o João Vitor, quero eventualmente conhecer melhor o trabalho de vocês, tá bom? E contem conosco a hora que quiser, sempre, tá bom? Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Lages. Muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite, né, por ter essa disponibilidade de conversar com a gente. A gente precisa encerrar essa mesa, a gente tem mais uma conferência de encerramento agora às 5 horas, né, Pedro? Então, muito obrigado a todos. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer ao Fernando, a você, João, a Kelly, a Letícia, que estão tocando com a gente. Foi muito especial esse encontro, eu fiquei muito feliz. Eu espero não ir para passar o final de semana, não, eu espero para passar a semana inteira, né? Que é bom que a gente faz também o tour gastronômico completo, que eu tenho muito apreço, né, pela cozinha, especialmente a cozinha paraense que eu conheço, mas eu tenho certeza que a do Amapá não deixa nada a dever. Né? Muito obrigado, então, desembargador, Fernando, João, a Kelly, a Letícia. E vamos para a nossa mesa de encerramento agora com o professor Gustavo Siqueira, que vai nos falar da importância, né, da pesquisa profissional na área do direito. Obrigado.